Boa noite, queridos amigos, irmãos, amigos do canal Amador Espírita. Estamos mais uma vez iniciando o nosso Momento Saber Sentir, como fazemos todas as terças-feiras. Esse momento que nos leva a uma reflexão e a uma interiorização através do pensamento, da orientação aqui dirigida no final da atividade. Então, que nós possamos aproveitar esses instantes. Vamos orar, elevando o nosso pensamento. Pensemos em Jesus. Nesse momento, nos dirigimos a Ele dizendo: Senhor, aqui estamos mais uma vez para esse momento, rogando o Teu amparo, a Tua proteção, para que despretensiosamente possamos refletir juntos, aprendendo juntos a respeito do nosso posicionamento diante da vida, a fim de que possamos melhorar as nossas relações humanas, melhorando-nos também, consequentemente. Obrigado, Senhor. Obrigado, benfeitores amigos, especialmente Maria Dolores, nossa mentora amiga. E nesse instante recebamos de todos eles o apoio, o amparo, a inspiração que precisamos. Que assim seja. Nós estamos seguindo a obra Passos da Vida, psicografia de Chico Xavier, mensagens de Emmanuel e outros espíritos. Nesta noite temos aqui o capítulo 12, intitulado 10 Sugestões. É do espírito André Luiz. Então vamos à reflexão, para que possamos verificar o que é que nos diz André Luiz a respeito desse assunto, que tem relação com a crítica. Embora não percebamos, muitas vezes estamos mergulhados no ambiente da crítica. Sem perceber, nos colocamos na condição de críticos, e não raras vezes gratuitamente. Vamos lá. 10 sugestões para meditar antes da crítica. Primeiro, colocar-nos no lugar da pessoa acusada, pesquisando no íntimo quais seriam as nossas reações nas mesmas circunstâncias. Isso é uma coisa que o crítico não faz. Ele nunca se coloca no lugar do outro, porque ou por um vício, por um vício terrível, moral, que o crítico traz, que nós trazemos, podemos nos achar superiores ou no direito de criticar os outros quando em erro, sem nos darmos conta de nossos próprios enganos. E muitas vezes naquela mesma situação, naquele mesmo tema que nós estamos criticando. Isso é que é curioso. Às vezes criticamos e não percebemos que fazemos a mesma coisa. O espírito Joana de Ângeles, a mentora do médium baiano, Divaldo Franco, na sua obra psicológica, ela diz assim: cuidado com a crítica, cuidado com o comentário maldoso, porque ele significa para você uma autossentença. Eu estou me sentenciando, literalmente me condenando a viver algo parecido, seja naquele aspecto ou em outro que tenha o mesmo fundo moral, para ver como é que eu vou reagir. Então é muito perigoso não olhar-se antes de fazer qualquer comentário da vida alheia. E mesmo tendo, nessa vida, não tendo nenhum tipo de atitude nossa naquele sentido, é mais um motivo para termos misericórdia. Se de alguma maneira, por contenção, ou por modificação, ou por já compreendermos, embora tendo o desejo que não devemos fazer, nós não fazemos, mais um motivo para termos compaixão dos outros. E pensarmos que a crítica nesse sentido não vai acrescentar nada, vai piorar a condição da pessoa, vai trazer mais problemas em torno dos passos dela. Então cabe-nos essa reflexão. Sugestão número 2. Perguntar a nós mesmos o que fizemos em favor da criatura em dificuldade para que ela não descesse de nível. Nós contribuímos com a vida daquela pessoa para que ela não caísse onde ela caiu? Se é que a gente se acha melhor, como críticos, será que eu contribuí então? Mas eu não tenho amizade com a pessoa diretamente, mas com um exemplo, por exemplo.
fazendo aqui um reforço da palavra exemplo, né? Exemplo como exemplo. A gente, será que nós contribuímos com o bem geral? Então eu critico o outro porque ele é desonesto. Nossa, aquela pessoa desonesta faz isso, faz aquilo. E, bom, eu provavelmente não tenho aquele tipo de desonestidade que ela está fazendo ali. Nunca fiz aquele ato lá. Tá bom. Mas no campo da honestidade, o que eu tenho feito na sociedade, na vida, para dar exemplos de honestidade? Eu apenas não pratico aquele ato que aquela pessoa está fazendo de desonestidade. Será que eu sou completamente honesto mesmo em todos os desafios que a vida tem? Seja ele físico, moral, espiritual, mental. Será que eu sou perfeitamente honesto? Teria eu o direito de criticar? O que eu estou fazendo para contribuir com o bem geral? Porque criticar é fácil, contribuir é mais difícil. Apontar erros dos outros é muito simples, é fácil, é simplório analisar a vida dos outros. Né? Mas analisar a nossa própria, contribuir com o bem geral é difícil. Exige uma atitude, exige ações. Nem sempre nós estamos dispostos a fazê-las. Sugestão número 3. Reconhecer o grau de responsabilidade que nos compete no assunto em pauta. Se foi contra nós, se foi alguma coisa que o outro fez que nos envolveu, qual foi o grau de responsabilidade que nós temos naquela situação? O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso. Daquela desavença ou daquela dificuldade que muitas vezes cria, será que não fomos nós os causadores? Lá pergunta no Evangelho. Será que não fomos nós os desencadeadores daquela atitude do outro? Ou por omissão, ou por qualquer outro sentimento qualquer, ou por ter feito ou deixado de fazer alguma coisa? É importante analisar. Em último caso, mesmo que não tenhamos nada a ver com aquilo, aparentemente, temos que ter compaixão, temos que auxiliar, temos que contribuir para levantar o outro e não pisar na cabeça dele para que ele se achate ainda mais. Que isso não nos trará nenhum benefício, não nos elevará, e ao contrário, nos colocará na rota da vida no sentido de recebermos os mesmos desafios para ver como é que nós vamos reagir em relação àquelas atitudes. Sugestão número 4. Observar o lado bom do irmão ou da irmã em lide, a fim de concluir se não temos mais razões para agradecer e louvar do que para aborrecer ou reprovar. Então, será que as pessoas só têm o lado ruim? Será que nós só temos o lado ruim quando nós gostamos quando as pessoas só apontam erros da gente, só nos criticam? Não gostamos. Isso não é legal. Então, será que nós também sabemos reconhecer nos outros essa, essa capacidade de também acertar, de também fazer coisas boas? Ou simplesmente só vemos o lado ruim das coisas e das pessoas? Temos que analisar isso. Se estivermos fazendo isso, né, então nós seguramente estamos numa má sintonia, uma sintonia muito ruim, de perturbadores, de frequências negativas do mundo espiritual e íntimas mesmo, né? Nós estamos numa conexão com um passado negativo nosso, que está aflorando através daquele momento que nós estamos ali criticando o outro. Sugestão número 5. Recorrer à memória e lembrar com sinceridade se já conseguimos vencer qualquer grande crise moral da existência sem o auxílio de alguém. Nas dificuldades que nós já tivemos, especialmente nas questões morais, nós saímos delas sem ajuda? Alguém não renunciou, ou não intercedeu a nosso benefício, ou não fez alguma coisa de bom para ajudar a gente a sair daquele quadro que a gente estava? Se aconteceu isso, que autoridade temos nós de nos transformarmos em algozes dos outros? É um pensamento que nós precisamos ter em nossa mente. Olhar mais a nossa vida do que a vida dos outros, porque temos muita coisa para melhorar, muita coisa para fazer em benefício de nós mesmos ainda.
da qualidade da nossa vida moral. Número 6. Verificar em sã consciência se temos efetivamente certeza da falta pela qual são apontados o companheiro ou a companheira, em torno de quem somos convidados a emitir opinião. Então, muitas vezes, o maledicente ele precisa de aprovação de outras pessoas para poder não se sentir sozinho na sua observação vil, negativa e infeliz a respeito da vida dos outros. Então ele sai por aí angariando adeptos, angariando simpatizantes do seu pensamento. E ele, então, muitas vezes nos envolve, né? E nós nos concita a emitir uma opinião. Nos convida a falar sobre aquele assunto. E se nós caímos nessa situação, né? Perdão. Nós caímos nessa situação, naturalmente, nós poderemos cometer um grande engano. Será que é verdade mesmo? Ou aquela observação é apenas a ótica daquela pessoa? Será que não é só a ótica dela? Caberia-nos fazermos uma observação sobre isso? Não seria apenas uma maneira de ver da pessoa que tem maldade no pensamento e no olhar, que aquilo não é exatamente o que ela está vendo? Nem tudo o que nós vemos é exatamente o que nós estamos pensando. Há coisas que transcendem a nossa compreensão. E mesmo que fosse, teríamos nós o direito de participar daquele comentário que o outro está nos propondo para emitir uma determinada opinião? Precisamos pensar se vale a pena. Se é exatamente essa a nossa função de irmãos, uns na vida dos outros. Uns nas vidas dos outros, né? Se é essa nosso papel, a nossa responsabilidade. Nós viemos aqui para contribuirmos uns com os outros, não para pesarmos nas fraquezas dos outros, já que temos as nossas. Ou acreditamos que não temos. Por mais perfeita possa parecer uma pessoa, ela tem suas imperfeições, devido a estar, inclusive, vinculada a um mundo como esse, de provas e expiações. Os missionários, dá para contar nos dedos, vindo de outros mundos aqui. Os demais são espíritos que se esforçam, que lutam, que trabalham para aqui estar tentando fazer o melhor. Chico dizia que lutava interiormente com suas imperfeições. E o Chico não era mentiroso. Então nós acreditamos que o Chico sabia bem aquilo que, se ele deixasse escapar, comprometeria toda a missão dele. Divaldo diz a mesma coisa. Então, eles não são mentirosos. Eles são espíritos nobres que trabalharam e trabalham no bem até hoje. Então, se eles lutam, e nós então, que temos uma capacidade menor de entendimento a respeito do amor ao próximo, como eles tinham, já que fizeram obras que nós ainda não temos capacidade e condição de fazer. Então, pensemos um pouco sobre isso. Se eles dizem que tem algo a preocuparem-se, a lutar, imagina nós. Sugestão número 7. Deduzir pelo estudo de nós próprios se possuímos suficientes recursos para corrigir sem ofender. Né? Então, tem no Evangelho segundo o Espiritismo uma indicação de que se a gente tiver que repreender alguém, ou seja, que dizer a alguém que ele está errado, que a gente faça isso com todo o amor do mundo e com o desejo de auxiliar, nunca de diminuir a pessoa, de esmagá-la, muito menos apresentar ao público aquilo que nós sabemos daquela pessoa e se estamos ali na condição de quem quer ajudar. Quem quer ajudar, aproxima-se, socorre e ampara. Jesus não alardeava publicamente os males de ninguém, embora fosse procurado publicamente. Ele sabia exatamente as mazelas de cada espírito que ele ajudou, que ele curou, para estarem como estavam. Mesmo aqueles que vieram aqui para cumprir a missão de ser um testemunho para os demais quando Jesus os curasse.
Mesmo assim, todos possuíam suas mazelas. Jesus nunca levantou as mazelas de ninguém. Falou de forma firme com os fariseus, mas apenas para eles. Não saiu divulgando por aí, falando mal de ninguém. Falava que não deveríamos seguir os passos deles. Quem quisesse observar, que observasse suas vidas, mas ele não levantava, não fazia inventário das fraquezas de ninguém. Não perguntou à mulher equivocada, antes de salvá-lo do apedrejamento, quais eram os seus crimes, nem falou para todo mundo. Apenas amparou ela e pediu que ela não pecasse mais. Então fica para nós a dica de, realmente, se nós temos um estudo apropriado de nós mesmos, sugerimos aqui que meditemos profundamente a questão 919A de O Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho dá uma receita de como fazer uma análise, um autoconhecimento, a fim de que nós nos tornemos cada dia melhores. E quando nos tornarmos melhores, não nos sentiremos motivados a enxergar o mal de ninguém, mas sim em contribuir, em auxiliar, a salvar, a amparar, a socorrer a todos. Número 8. Examinar até que ponto a criatura acusada terá agido exclusivamente por si, ou sob controle do domínio de obsessores, sejam eles encarnados ou desencarnados, com interesse na perturbação do ambiente em que vivemos. Às vezes tem dificuldade que a pessoa cria no contexto em que nós estamos, seja de um grupamento religioso, na família, no meio social. Mas são ações de obsessores que faz com que ela, muitas vezes, ceda e crie aquela situação para dissolver aquele grupo, dissolver aquela atividade, afastar as pessoas. Se for isso, o que a gente tem que fazer? Orar. Orar pedindo a Deus que ampare aquela pessoa. E ampará-la também. Trazê-la para perto, conversar com ela, falar das razões pelas quais ela não deve fazer o que está fazendo, não como julgamento, mas como orientação. E orientando-nos ao mesmo tempo. Quando eu digo ao outro, tenha paciência, é como se eu dissesse a mim mesmo, tenha paciência. Seja honesto, é como estaria dizendo a minha própria consciência, seja honesto. Então, quem fala, fala a si mesmo. Quem faz uma palestra, faz para si. Ilusão é aquela das pessoas acharem que estão fazendo palestras para os outros. Estamos fazendo palestras para nós. Esse momento aqui é um momento de autorreflexão. Eu estou me refletindo a respeito da minha conduta através desse texto. 9. Refletir da maneira pela qual estimamos ser tratados por nossos amigos quando entramos em erros. Como é que eu gostaria que agissem para comigo? Isso que Jesus falou. Faça ao teu próximo o que você gostaria que te fosse feito. Ama como gostaria de ser amado. Então, como eu gostaria que me tratassem, caso me encontrassem em erro. Vou eu, então, tratar os meus irmãos. Porque isso é um princípio cristão. É um princípio de uma máxima cristã, trazida por Jesus. Nós dizemos que somos cristãos, que seguimos Jesus, mas não é bem Jesus que a gente segue. Nós seguimos nosso orgulho, nossa vaidade, nossa imperfeição. Porque seguir Jesus teria então, nós teríamos que ter compaixão, fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. 10º, então. Orar pelos nossos irmãos menos felizes, por nós mesmos, antes de criticar quaisquer manifestações. Orar por aqueles que estão errando e orar para que nós não caiamos também na tentação de darmos vazão àquilo que está dentro de nós. Quando Jesus falou orai e vigiai para não cair em tentação, ele não estava falando da tentação que nos é oferecida do mundo, mas da tentação de continuarmos sendo como somos, de permitir que as nossas paixões nos seduzam e levem-nos a descaminhos que depois nós vamos sofrer por causa deles. Então o problema não é o mundo, somos nós. O problema não é o outro, sou eu. Então se tem uma preocupação que eu tenho que ter, uma atenção que eu preciso ter, é comigo, com as minhas atitudes, não com as dos outros. Ao outro, cabe-me aquilo que Jesus falou, a reconciliação, o perdão, a tolerância, a compreensão, a outra chance, indefinidamente, a fim de que a gente melhore, cresça e se torne realmente aquelas almas luminosas que a gente escuta falar e que a gente vê nas obras, quando lemos as obras espíritas. Então vamos agora mergulhar mais ainda nesse clima que nos envolve.
Vamos perceber a presença de Jesus, tocando-nos o coração com sua mão generosa. Vamos perceber a sua voz melodiosa entrando pelos nossos ouvidos, alcançando a acústica da nossa alma, vibrando nas tessituras mais delicadas do nosso ser. Vamos sentir Jesus acalentando o nosso peito, minimizando as ardências e as aflições. Vamos perceber Jesus tomando-nos a mão, indicando-nos para onde devemos seguir. Vamos perceber esse perfume que nesse instante toma conta de todos nós. Um perfume que vem da bondade, do amor, da generosidade de Jesus. E percebendo essa proposta amorosa que nos chega como um frescor que toma conta de nós, minimizando as ardências, as angústias, olhando-lhe nos olhos, vamos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.